Edificação em construção ou em reforma. Edificação em construção é toda futura edificação, considerada a partir da fundação, com a obra em andamento ou não concluída na data de referência. Edificação em reforma é o imóvel que, apesar de construído, esteja passando por uma obra de manutenção na data de referência. Atenção! A edificação em construção ou reforma só será caracterizada como tal se não houver morador. Quando há morador na data de referência e a edificação está em reforma ou construção, considere como domicílio particular permanente ocupado de acordo com os critérios desta espécie já vistos. Uso planejado da edificação. Você deverá se informar sobre qual o uso planejado para a edificação. Residencial, quando o imóvel estiver destinado a servir unicamente para moradia. Não residencial, quando o imóvel estiver destinado unicamente para fins não residenciais. Exemplos: lojas, consultórios, etc. Misto, quando o imóvel estiver destinado tanto para fins residenciais quanto para fins não residenciais. Exemplo: prédio com lojas e apartamentos residenciais. E indeterminado, quando não estiver ainda definido o destino que será dado ao imóvel ou quando não for possível obter a informação. Indicador de construção ou de reforma. O indicador de construção ou de reforma determina se há uma única unidade ou várias unidades em construção ou em reforma no mesmo endereço. Assim, a unidade poderá ter um indicador de construção ou de reforma nas seguintes categorias: único, quando a construção ou reforma for de apenas uma unidade no endereço; múltiplo, até 10 unidades, quando a construção ou reforma ocorrerem até 10 unidades no endereço; mais de 10 unidades, quando a construção ou reforma ocorrer em mais de 10 unidades no endereço; e quantidade de unidades desconhecidas, quando não é possível identificar quantas unidades estão em construção ou reforma. Endereço com mais de uma espécie. Em um mesmo endereço, poderão existir duas ou mais espécies. Esta situação ocorrerá quando nesse endereço forem verificadas características que se enquadram no conceito de mais de uma espécie. Por exemplo, um colégio religioso e uma igreja no mesmo endereço. Nesse caso, se há diferenciação entre as duas unidades distintas através do uso do complemento do endereço, elemento e valor, não se aplicar individualizando cada uma das espécies em endereços distintos, você deverá incluí-las no mesmo endereço, ou seja, o estabelecimento de ensino, colégio religioso, e o estabelecimento religioso, igreja, farão parte de um mesmo endereço. Nas unidades domiciliares, só poderá existir um registro de uma unidade de uma única espécie de domicílio para cada endereço. Assim, caso você identifique duas unidades domiciliares ocupando o mesmo terreno, precisará diferenciá-las utilizando os componentes do endereço para esta distinção: modificador, complemento ou ponto de referência, mais especificamente, o que resultará em dois registros de endereços distintos. Ao longo deste manual, estudamos o conceito de cada uma das espécies possíveis em um endereço e a possibilidade de espécies diferentes coexistirem em um mesmo endereço. Vejamos com mais clareza alguns exemplos práticos. Domicílios particulares permanentes podem estar associados a espécies de estabelecimentos desde que exista edificação ou área especificamente destinada a esta função. A associação entre domicílio e estabelecimento agropecuário é frequente nas áreas rurais. Endereços domiciliares com parte da edificação destinada permanentemente a pequenas vendas são também estabelecimentos de outras finalidades. Endereços domiciliares com parte da edificação destinada permanentemente a atividades religiosas regulares são também estabelecimentos religiosos. Domicílios particulares improvisados.
Podem estar associados a quaisquer estabelecimentos quando existir morador residindo de forma improvisada nas dependências do estabelecimento, sem área da identificação especificamente destinada à moradia. Exemplo: área não residencial de uma fábrica, galpão, oficina, bar, restaurante, etc. Domicílios coletivos podem frequentemente ser associados a estabelecimentos. Hotéis, pensões e similares são também estabelecimentos de outras finalidades, pois são instituições que prestam serviços. Hospitais, clínicas e similares que possuam internação são também estabelecimentos de saúde. É possível que estabelecimentos de ensino e estabelecimentos religiosos atendam também às características de domicílio coletivo, sendo sempre necessário caracterizar todas as espécies quando seus conceitos estiverem atendidos. Mais de um estabelecimento no mesmo endereço. Além de ser frequentemente associado a domicílio, um estabelecimento agropecuário pode frequentemente estar associado a estabelecimentos de outras finalidades, como quando funciona também como agroindústria, quando possui edificação destinada à venda da produção ou quando pertence a uma indústria localizada no mesmo endereço, por exemplo. Estabelecimentos de ensino, saúde e ou religiosos podem, além da já mencionada possível associação com domicílios coletivos, prestar outros tipos de serviço, como cursos livres, que caracterizam estabelecimentos de outras finalidades ou estar associados entre si. Por exemplo, um hospital com internação associado a determinada religião, onde há um templo com atividades permanentes. Já observamos também o exemplo de shopping center quando foi destacado o uso do indicador do endereço no registro da espécie. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre o procedimento no DMC, envolvendo a temática inclusão de mais de uma espécie. Na próxima aula, veremos pendente de espécie da unidade visitada.